você precisa se posicionar como um especialista em personalizados, por exemplo. Vamos usar esse exemplo aqui. Só que tem uma coisa que trava você de se posicionar como especialista. Sabe o que que é? É a síndrome do impostor. O que que é a síndrome do impostor? Vamos falar sobre isso aqui. A síndrome do impostor é o seguinte, é quando você sabe de um tema, exemplo, semijoias, tá? Personalizadas. Você compra a semijoia personalizada, você manda fazer, você sabe como é que é feito o corte, você sabe como que é o banho, você conhece muita coisa sobre semijoia personalizada. Só que sabe o que que acontece quando você sabe muita coisa de um assunto? Você percebe que quanto mais você aprende, menos você sabe. Ou seja, mais coisa você precisa aprender. Ou você acha que tudo que eu falo para você aqui é coisa que há 3 anos atrás eu sabia. Não. Você acha que as técnicas que eu vou falar para você talvez daqui a 10 anos são coisas que eu sei fazer hoje, falar hoje? Não. Só que se eu tivesse, por exemplo, a síndrome do impostor, eu iria ficar pensando, nossa, tem tanta coisa que eu não sei, ou tanta coisa que eu poderia melhorar o meu nariz, eu poderia melhorar o meu conteúdo, eu poderia falar de mais calmo, menos cantado, né, como os catarinenses falam, eu poderia entender mais sobre nicho, eu poderia entender mais sobre a síndrome do impostor para falar para as pessoas. E aí, simplesmente, eu iria me paralisar, porque se eu acho que eu não sei tudo, eu acho que eu não vou saber explicar as coisas para as pessoas, e aí eu me paraliso. Basicamente, isso é a síndrome do impostor, tá? Então, exemplo no ramo de semijoias. Você sabe como funciona um banho de semijoias, por exemplo? Como é feita a mercadoria bruta? Como limpar a semijoia da forma correta? Ou, por que usar paládio nos produtos ao invés do níquel? Por que não comprar produtos que contêm cádmio? Você sabe tudo isso? De repente você tá aí, não sei, né? E de repente você tá pensando, nossa, eu sei tão pouco, como eu vou ensinar alguma coisa para alguém se eu sei pouco? Percebe? Aí é que tá o erro. Se você acha que você sabe pouco, aí você faz essa pergunta, que é a pergunta errada, né? Que, eu sei pouco, meu Deus, como que eu vou fazer uma live? Como que eu vou botar um vídeo? Como que eu vou fazer um post no meu Instagram se eu sei pouco? Aí você paralisa. E aí é que o impostor que tá dentro de você começa a gritar. Ele fica falando, não, tu não é bom o suficiente, tu não sabe tudo, tu não vai fazer, tu não vai falar. Percebe? Então, a síndrome do impostor te para. Gente, eu tenho aluno no Revolução das Joias, que 2 lives com o grupo da turma que eu fiz, falei assim, gente, vamos começar a fazer conteúdo. Eu quero que vocês aqui façam um post ou façam um stories falando sobre banho da semijoia, ou a diferença da bijuteria para semijoia. Aí teve umas 2, 3 lá que fizeram, e aí eu perguntei para elas, como é que foi o resultado? Elas falaram assim, Gustavo, teve um monte de gente que veio me falar que não sabia o que era uma bijuteria e o que era uma semijoia. Percebe? Você sabe o que é uma bijuteria e uma semijoia, só que tem muita gente que não sabe. Quando você faz um stories falando a diferença, você está gerando autoridade, você está criando conteúdo, você está ajudando os seus clientes a entenderem e aumentando o valor percebido da tua marca, tá? Então, basicamente isso. Outros exemplos, gente. Um professor de ensino básico, ou seja, de 1ª a 8ª série, né? 1ª a 5ª série, será que ele sabe mais do que um professor de universidade? As chances são que não. O professor de universidade, provavelmente, ele estudou mais, fez pós-graduação para dar aula na universidade. O de ensino de 1ª a 5ª série, ele se formou em letras, né? Só que o que acontece? O fato de o professor de universidade saber mais do que o professor de ensino básico não exclui, não tira a legitimidade desse professor de ensino básico ser um professor de 1ª a 5ª série. Percebe a diferença? Então, você aí, como proprietário de um negócio de semijoias, você não precisa ensinar para quem é dono de uma galvanoplastia, para quem tem uma fábrica de bruto, ensinar para quem tem uma joalheria, tem uma ótica. Não. Você só tem que ensinar para pessoas que querem revender, pessoas que querem comprar semijoias ao invés de bijuteria. Simples assim. Então, isso coloca você dentro de uma legitimidade para falar sobre aquele produto e criar autoridade dentro do assunto, tá?